Olá, com grande alegria, trago uma palavra ao seu coração. Eu sou o pastor Luciano e hoje vou falar de uma história muito conhecida. Na verdade, é uma parábola que Jesus contou sobre o semeador que saiu a semear, lançando suas sementes em vários tipos de solos. E nesta parábola, Jesus, quando perguntado por seus discípulos sobre o significado da parábola, ele passa a detalhar esses significados, dando interpretações e mostrando como aquela história tinha tudo a ver com o modo, como a forma as pessoas recebem a palavra de Deus, a Bíblia, o conteúdo, o Evangelho. Esse Evangelho que fala desse plano de salvação, desse plano de boa nova, de tudo que Deus fez, o Filho fez em favor da salvação daquele que crê. E é interessante ler essa parábola, porque aqui a gente encontra como se dá a relação entre a palavra e o receptáculo dessa palavra, o recebedor dessa palavra, e também o papel desse semeador, que são aqueles que creem, aqueles que têm a missão de partilhar e repartir aquilo que eles receberam, que é a palavra de Deus que os salva. Em Romanos capítulo 10, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Há uma relação completa entre anunciar a graça de Deus, a salvação que vem por meio de Jesus, com a fé que nasce ao ouvir a palavra, que vem com a recepção, a apreensão dessa palavra no coração, e isso vai promover mudanças espirituais, e essas mudanças depois vão se externalizar através de uma vida que glorifica o nome de Deus, uma vida que se torna relevante para a sociedade, para a família e para todos. Jesus então conta essa parábola à beira do mar da Galileia. A multidão era enorme, ele entra no barco, a multidão fica na praia e ele passa a falar sobre o semeador. Diz o texto no capítulo 4 de Marcos que, versículo 3, o semeador saiu a semear, disse Jesus. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Notoriamente, Jesus aqui fala de salvação e de como obter a salvação. É dar lugar para que essa semente da palavra de Deus, ela germine, nasça, cresça e frutifique. O fator determinante é que o processo aconteça, culminando na frutificação. É um termo muito comum. Você vai ver Paulo usando, você vai ver Jesus usando com abundância a ideia de ser como uma árvore, como uma planta que tem como finalidade produzir frutos. Nós não somos chamados para sermos plantas ornamentais, que apenas projetam suas belezas, mas não produzem frutos. É nesse contexto aqui que Jesus vai dizer que a vida de alguém que anda com Deus tem que ser frutífera. E essa frutificação é para a glória de Deus e para abençoar a vida daqueles que estão em nosso derredor. E quando Jesus conta essa parábola, os seus discípulos não têm uma clareza, não veem a história com nitidez. Então Jesus pega ainda no capítulo 4, a partir do versículo 15, pega um tempo para explicar significados, dar interpretação do que ele queria dizer. E Jesus então passa a partir do versículo 15
a interpretar o significado dele, do que ele havia dito nas parábolas. E é interessante que aqui Jesus vai falar de 4 tipos de solos. Há uma única semente, que é a semente da palavra de Deus lançada em nossos corações. Há um semeador, mas há 4 tipos de solos. Talvez você seja um desses tipos de solos. Porém, eu quero convidar você a ser o melhor solo, a terra boa, porque os 3 outros tipos de solos são reprovados. A palavra não concretiza, não realiza a sua função. Não porque a palavra, a semente, não tem poder de vida, mas porque existe uma condição inapropriada, indevida, para que a semente traga o seu potencial à vida de quem a recebeu. E Jesus, então, explicando que eles não haviam entendido, no versículo 15, vai dizer que algumas pessoas são como o solo à beira do caminho. É um solo duro, não é tão duro como o solo do caminho, mas à beira do caminho também se anda, também se estaciona. É um solo duro. O que acontece? A semente é lançada à beira do caminho e ela fica exposta. Ela não encontra lugar dentro da terra. A terra não é fofa, a terra não é fértil, a terra não é boa, a terra é dura, ao ponto dela não penetrar. Ou seja, o solo tem contato com a semente, mas é um contato muito pouco. Poderia dizer superficial, é uma superfície da semente com a superfície do solo. Ela não entra. E quando não entra, não tem como produzir vida. A palavra de Deus pode entrar até no nosso cérebro, mas se ela não entrar no nosso coração, ela não vai promover, ela vai ficar exposta. Ela vai ficar exposta. Tanto é que Jesus, no versículo 15, vai dizer algo muito interessante. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo a ouvem. Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Há uma ação divina de lançar a palavra, há uma ação maligna de retirar a palavra, porque Satanás sabe do poder da palavra. Se a semente entrar, ela vai mudar a vida da pessoa. Então ele vai trazer distrações, ele vai dar importância a outras coisas para que você ache secundária a importância daquela semente. Então você até recebe, tem uma atração, tem até uma emoção, mas antes que aquilo resulte em compromisso, em reflexão profunda, Satanás vem e tira. E você fica apenas com a boa lembrança de que foi bom ler aquele texto, ouvir aquela pregação, ouvir aquela música, mas não houve nenhuma mudança, nenhuma repercussão dentro de você. Porque Satanás te roubou a bênção. A palavra não está mais no seu coração, nem próximo de você, porque ela foi tirada. Na história da parábola, Jesus fala das aves que vêm e que comem a semente. E Jesus vai dizer que o significado ali são aqueles que roubam a semente da nossa vida. A semente que produziria vida, agora está raptada. E Satanás é o principal raptor dessa palavra. O segundo grupo que Jesus se refere é o solo pedregoso. É um solo que tem uma mistura de terra com pedra. A pedra, ela não consegue promover estabilidade. As raízes não conseguem entrar por conta de pedras. A semente cai no solo pedregoso e ela vai conseguir até germinar e nascer, mas ela, quando bota a pontinha da planta para sair de dentro da terra, também ela precisa se fixar para dar resistência e estabilidade à planta. Uma terra que está na superfície, mas embaixo a pedra, não vai dar estabilidade, as raízes não vão se estender e a planta não vai ter acesso à água, não vai estar firme. E o que acontece é inevitável, o sol vem,
vai arder sobre ela, vai exaurir a água que tem nela, vai desidratá-la e, inevitavelmente, ela vai morrer, ela vai sucumbir. Jesus, quando vai explicar essa parábola, ele vai dizer do versículo 16 e 17 que essas pessoas até recebem a palavra com alegria, porque a palavra entrou no coração. Mas ela entrou de forma muito rasa. E tudo que é raso, você sabe, um rio, um córrego raso vai secar. O raso é desprovido de profundidade. E tudo que é raso não tem profundidade. Uma vida espiritual que não se aprofunda, que não lança suas raízes para o fundo, vive uma vida medíocre, uma vida feijão com arroz, e olha que feijão com arroz é algo forte. Vive uma vida muito fria, limitada, incapacitante, porque não tem raiz. Vive no raso, não tem profundidade. E Jesus vai dizer que o brilho do sol, a intensidade do sol, é o mesmo do que o fogo e a intensidade das tribulações da vida, os problemas, as lutas da vida. E a fé que poderia te fazer resistente às tribulações da vida não está presente porque não tem raiz, a fé ainda não nasceu. E você abandona imediatamente, rapidamente, a palavra, a semente, e acontece que você foge das tribulações, você é vencido pelas tribulações e lutas. Jesus chega também a mencionar que vem a tribulação e a perseguição. E ao invés de se apegar com fé, de se apegar à palavra, de se apegar a Deus, você foge e você não resiste, sucumbe, é destruído pelo poder da tribulação e da perseguição. E ele termina dizendo no versículo 17 que essas pessoas logo abandonam a semente, porque elas estão fragilizadas e, por não terem profundidade, elas não conseguem ter o efeito da palavra em suas vidas. Em terceiro lugar, Jesus diz que tem uma terceira categoria de pessoas, que ele diz que são as pessoas que têm um solo entre espinhos. E a interpretação que Jesus dá é que esses espinhos vão sufocar a palavra de Deus. Note bem, os espinhos, eles têm o poder de ferir. Pessoas que são feridas pela vida, pela história da sua criação, pelos traumas que viveram, elas têm uma habilidade inata. Eu não vou nem chamar de habilidade, vou até trocar essa palavra. Elas têm a sina de também serem como ferros, como espinhos. Elas aprendem a ferir outros porque um dia foram feridas. É a pior forma de reagir às suas feridas, é ferindo outros. E as suas feridas atrapalham a absorção da semente da palavra de Deus. Jesus vai dizer que essas pessoas também se preocupam com as preocupações, com os haveres e fazeres desta vida. Estão vivendo a ansiedade. A ansiedade é a preocupação antecipada por algo que ainda nem se realizou, nem se concretizou, ainda não veio. O amanhã está lá e nós queremos trazer o amanhã para o nosso hoje. E temos insucesso no trato, no manejo, porque o amanhã não pode nunca ser hoje. Amanhã vai ser sempre amanhã. E a minha ansiedade é querer resolver problemas que ainda não existem. Problemas muitas vezes que eu crio e que são projetados pela minha mente, pelos meus sentimentos. E isso vai trazendo mal ao meu coração. Os espinhos são essas preocupações também da vida, o engano das riquezas. Por que Jesus usa o engano das riquezas? Porque a ideia de que ser rico vai resolver o seu problema. Ao contrário, vai atrair bajuladores, pessoas que querem arrancar um pedaço da sua riqueza, vão atrair pessoas com inveja, que querem ter o que você tem, vão trazer críticos e vão trazer problemas, porque quando você tem dinheiro,
você começa a se achar o rei da cocada preta e pode pensar que é melhor do que os outros. Daí Jesus dizer o engano das riquezas. E isso Jesus chama que são, melhor dizendo, espinhos nas nossas vidas. E ele vai falar anseios por outras coisas. Por que outras coisas? Porque tem coisas que vale a pena entrar no nosso coração, tem coisas que são válidas, tem coisas que são importantes. Agora, quando eu dou importância a coisas secundárias e faço delas coisas importantes, eu vou passar a minha vida querendo comprar um iate, querendo comprar a casa dos sonhos, mas eu estou morando em barraco na minha vida espiritual e familiar. Eu estou desvalorizando amigos que um dia caminharam comigo e quero novos amigos, amigos que são mais portas que se abrem. E pior, eu passo a dar menos valor à minha vida espiritual, à minha vida familiar, à minha vida como pessoa. E Jesus vai dizer que é anseios por outras coisas menos importantes. E chega a dizer que esses espinhos sufocam, matam o que a palavra poderia fazer na minha vida, na sua vida. Por fim, Jesus vai dizer que existe um quarto tipo de solo, que é a boa terra. É uma terra mole, é uma terra adubada, é uma terra receptiva, é uma terra que não tem concorrência, não tem semente de espinhos, não tem pedras, não é dura, não é como o solo à beira do caminho. É uma terra que está pronto. E ele vai dizer que o solo que está pronto é aquela pessoa que para ouvir a palavra. Pensa e aplica essa palavra. Planta essa palavra no seu coração. E não apenas recebe com alegria. Essa palavra vai germinar e vai até o último estágio. As 3 sementes lançadas nos 3 tipos de solo não foram até o final. O resultado final é produzir frutos. E Jesus disse que no bom solo, um solo que tem arrependimento, que tem temor de Deus, que está aberto para Deus, é um solo que recebe a boa palavra. E ela não só germina, cresce, mas vai até o final do ciclo produzindo frutos. E diz Jesus que elas vão produzir 30 sementes por uma. Você planta uma e uma vai dar 30. Vai ter casos também que uma vai dar 60 e uma vai dar 100. Um sucesso estrondoso. Uma semente produzir 100 sementes. É interessante ler isso, é interessante falar desse tipo de solo, que esse tipo de solo, de fato, ele vai absorver todo o potencial que a semente tem. Vai viver plenamente, vai ser útil, vai ser fonte de bênção e vai produzir semente. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e eu quero falar ao seu coração, porque às vezes nós gostamos muito de nos comparar. Quando a gente começa a andar com Deus, a viver a vida espiritual, a gente olha para quem está do nosso lado e a gente fica assim, eu queria ser tanto esse irmão, essa irmã, ele produz a 60 sementes por uma. Eu queria ser tanto como aquele que produz 100 por um, porque você está produzindo 30 por um. Querido, a palavra está dizendo que quem produz 30 por um é bênção. Não se compare, cada um na sua fase, no seu estágio. Quem sabe um dia você chega a produzir 60 por um. Mas há lugar para quem produz 30 por um, há lugar para quem produz 60 por um, há lugar para quem produz 100 por um. Jesus vai dizer que todos ouviram, aceitaram a palavra, ou seja, se sujeitaram à palavra, creram na palavra, viveram pela palavra e, por fim, pregaram a palavra. É o estágio final, quando a gente recebe, dá frutos e passa essa semente adiante, para que outras pessoas possam também serem impactados por essa palavra. Você é semeador dessa palavra. Se você um dia foi tocado por essa palavra, você é semeador dessa palavra. Produza e semeie a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida.